Seja bem-vindo ao canal de cortes do podcast Fundamentos. Eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, ativar as notificações e também usar esse link para compartilhar com outras pessoas se esse conteúdo te abençoar. Um abraço e que Jesus te abençoe. Foi divulgar, a gente teve o privilégio de trazer para vocês em primeira mão aqui no podcast há 15 dias o pré-lançamento do projeto Fundamentos. É diferente do podcast Fundamentos, mas hoje a ideia é discutir, explicar, conversar mais sobre esse projeto, por que ele nasceu, o que ele pretende ser e alcançar na vida dos irmãos. E para isso, a gente trouxe esse time de homens que todos já passaram aqui no podcast, contando testemunho, falando de algum assunto fundamental à fé. E começando, Marião, vou pedir para você comentar para a gente a questão do material didático que historicamente sempre teve a sua importância, né? Assim, de ajudar na junta e ligamento. O alemão fez essa brincadeira aí da apostila impressa, né? A necessidade de ter um material para nos ajudar nessa consolidação da fé, na progressão da edificação dos irmãos. Enfim, se você pudesse fazer essa abordagem histórica para a gente, né, desse material didático, da importância dele, por favor. Maravilha. Antes de tudo, eu queria dar as boas-vindas a essa caravana maravilhosa que está aí nos assistindo, que nós queremos agradecer a todos que aderiram ao convite. Nos sentimos animados, impulsionados pela participação de cada um de vocês, queridos. Vocês são muito amados. Obrigado por estarem junto conosco hoje à noite aqui. Poderia dizer assim, a tua pergunta foi bastante ampla, então me dá liberdade de falar com várias coisas aqui. Há muitos anos nós entendemos que a edificação e o crescimento do corpo de Cristo vem através das juntas e ligamentos, dos relacionamentos fortes e resistentes. Isso nos foi revelado, trazido ao nosso coração, ao nosso entendimento em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Eu gostaria de ler. É um texto conhecido, mas eu creio que a Escritura é o que nos traz a fé, nos traz a verdade, e ouvir a palavra nos anima. Efésios 4, 11 a 16 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E Colossenses 2,19, que diz assim: E não retendo a cabeça, falando de alguns que estão acima, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, há muitos anos, o Senhor nos revelou que a edificação e o crescimento do corpo vem através das juntas e ligamentos, vem através dos relacionamentos fortes e resistentes gerados no corpo de Cristo. E uma das coisas fundamentais para esta edificação
e crescimento é prover as juntas e ligamentos. É prover para eles, nesses relacionamentos, um depósito de verdade e de graça. É prover. Nós temos que prover para que estes relacionamentos, as juntas e ligamentos, tenham um depósito de verdade e de graça. Em 2 Timóteo 2, 13 e 14, diz assim: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. É fundamental que as juntas e ligamentos, esses relacionamentos fortes e resistentes, tenham um depósito de verdade e de graça para ser transmitido. E eu considero que o Senhor nos concedeu a graça de ordenar o ensino e torná-lo prático. Portanto, meus irmãos queridos, amada caravana, maravilhosa caravana, estamos orando, conversando, para assim ofertar estes ensinos a vocês, a cada um de vocês, a todos nós. Eu quero contar uma historinha, já que é história, né? Para contar a história, muitos anos atrás, quando estávamos, Marcos e eu, no ministério aqui em Salvador, logo no início, nós estávamos animados, entusiasmados, proclamando, pregando nas ruas, falando, saindo, ensinando. Todas as semanas tínhamos encontro com a igreja, no domingo, e um de nós ministrava a palavra para os amados irmãos, para essa caravana maravilhosa desde o princípio. E, de repente, nós começamos a nos desesperar com o púlpito, com o ensino de púlpito. E achávamos que tínhamos que diminuir o ensino de púlpito e aumentar o relacionamento entre os irmãos e o ensino entre os irmãos e o repartir dos irmãos entre eles através dessas juntas e ligamentos. Então nós começamos a diminuir o púlpito, pensando que ao diminuir o púlpito nós íamos elevar este serviço, ele iria crescer, iria ficar mais forte. Era isso que nós queríamos. Mas conforme nós fomos diminuindo o púlpito, o ensino do ministério específico, em vez de subir o ensino das juntas e ligamentos, houve que nem uma gangorra. Pensava que ia ser uma gangorra, que um descendo, outro subia, o outro subindo, outro descendo, mas não, quando um desceu, que foi o ministério específico, seu ensino, a gangorra do lado do ministério comum, em vez de subir, ele quebrou. Ficaram os dois com dificuldade. Não havia um ensino de mestre, não havia profecia sobre a igreja e não havia um ensino, uma transmissão pelas juntas e ligamentos. Então, nós entendemos, a partir daquele momento, que era necessário que os ministérios específicos pudessem prover as juntas e ligamentos para que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, à estatura do varão perfeito, e não sermos mais meninos agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Então, nós entendemos que o ensino do ministério específico, quando ele vem, ele desafia, ele esclarece, ele revela, ele anima, ele repreende, ele ordena. As juntas e ligamentos transmitem esse depósito e aplicam nas suas próprias vidas e na vida dos discípulos. Então, meus queridos, minhas queridas, amada caravana, desejamos, com esse projeto, Fundamentos, poder suprir de uma forma ordenada, com a graça do Senhor e na dependência do Espírito Santo, os relacionamentos no corpo de Cristo, para que eles possam se ajudar mutuamente. Creio nisso, estou animado com isso, que o Senhor nos dê toda a graça necessária, a sabedoria para ordenar todas as coisas e transmitir a vocês. Em nome de Jesus.